Estamos iniciando mais uma aula de História, queridos alunos e alunas do sétimo ano B. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades que eu passei para vocês no último dia 19 de agosto. Inclusive, essa atividade foi aí, uma atividade avaliativa, onde valeu 2 pontos na nossa nota livre. Pegue o seu caderno, vamos fazer essa correção agora, ok? Vamos lá então. Atividades de revisão, expansão marítima, comercial europeia. Bora lá então. Bom, alunos, a primeira questão, ela diz o seguinte, olha só. Primeira questão, vamos lá. Os fatores que levaram à expansão marítima foram... Então, quais fatores contribuíram para que ocorresse, de fato, a expansão marítima europeia? Se você, aluno, marcou a alternativa letra A, você acertou. Então, os principais fatores que contribuíram à expansão marítima foram a procura de especiarias, a escassez de metais preciosos, a aliança entre o rei e a burguesia, a catequese e o avanço na arte náutica. Então, todos esses fatores foram essenciais para que houvesse aí a expansão marítima, correto? A procura de especiarias, praticamente os grandes navegadores iam até o Oriente buscar aí especiarias como canela, como cravo, como açafrão, como açúcar, como gengibre, para poder vender para a burguesia. E, por isso, eles obteriam lucros. A escassez de metais preciosos, porque nessa região aí, principalmente de Portugal, estava escasso aí os metais preciosos. Eles tinham que também fazer as grandes navegações para conseguir esses produtos. A aliança entre o rei e a burguesia, foi praticamente aí, o rei fornecia, à burguesia armamentos, e em troca ela praticamente, recebia proteção do governo, para poder aí praticar o comércio das especiarias. A catequese é que nas grandes navegações, esses navegadores, principalmente a Igreja Católica, acabavam evangelizando as pessoas e convertendo para a religião cristã. E o avanço na arte náutica foi praticamente aí o melhoramento aí das navegações, principalmente aí a criação das caravelas, ok? Então, a número 1 é letra A. A número 2, ela faz o seguinte, a pergunta: o que eram as especiarias? O que eram as especiarias? Se você marcou, aluno, a letra C, você acertou. Por quê? Porque as especiarias era praticamente um produto especial que servia como tempero, como remédio e perfume. Você poderia cozinhar com essa especiaria, você poderia utilizá-la como remédio, no caso do gengibre, e também você poderia utilizar como perfume, que a gente pode dizer aí no caso do cravo, no caso da canela, também poderia usar como perfume. Vamos então a número 3. A questão número 3, alunos, ela diz o seguinte: as caravelas, por conta de sua leveza e da forma de suas velas, foram uma invenção que tornou as viagens marítimas mais rápidas. Na figura, temos uma representação dessa embarcação. Então, o que acontece? A pergunta é a seguinte: sobre essas embarcações, é correto afirmar que seu uso foi predominante em qual período? Qual período que foi predominante o uso das caravelas? Praticamente aí, se você marcou a alternativa C, você acertou, porque foi aí no período da Idade Moderna, na expansão marítima portuguesa e espanhola. Então, foi durante a vigência da expansão marítima na Idade Moderna que foi aí
desenvolvido as caravelas. Inclusive, o professor já havia falado para vocês. A questão número 4, ela diz o seguinte, olha só. Quanto à expansão marítima, pode-se afirmar que... O que nós podemos afirmar em relação à expansão marítima dentre as alternativas que estão na número 4? Se você, aluno, marcou a alternativa letra A, você acertou. Por quê? Porque a expansão marítima, ela iniciou aí no século XIII e teve como pioneiro Portugal. Então, a alternativa que mais aproximava da resposta correta era esta. Ok? Então, número 4, alternativa correta, letra A. A número 5, a questão número 5 diz o seguinte: o mundo conhecido pelos europeus no século XVI abrangia apenas os territórios ao redor do Mediterrâneo. Foram as navegações do século XV e XVI que revelaram ao velho mundo a existência de outros continentes e povos. Um dos objetivos dos europeus ao entrarem em comunicação com esses povos era o quê? O objetivo dos europeus, né, de entrar em comunicação com esses povos era qual era este objetivo, na verdade? O objetivo era o quê? Se você marcou a letra A, você acertou, porque o objetivo era a busca de especiarias e metais preciosos para satisfazer uma Europa em crise. Então, eles iam praticamente no Oriente, buscavam esses metais preciosos e estas especiarias para poder vender aos europeus, porque os europeus naquele momento estavam passando por uma crise. Então, a Europa queria recuperar a sua economia. Então, questão 5, alternativa correta, letra A. A questão 6 diz o seguinte: o que foram as grandes navegações? Né? O que foram as grandes navegações? Se você marcou, alunos, aí a alternativa letra D, você acertou. Por quê? Porque as grandes navegações, elas são definidas aí como um conjunto de expedições marítimas praticadas aí por países europeus, com destaque para Portugal e a Espanha, que foram os dois países aí que se destacaram nas grandes navegações, que tinham como objetivo, né, chegar ao Oriente, território conhecido aí naquele momento como Índias e famoso aí por suas especiarias. Então a letra D é a alternativa correta, tá bom? Então, gente, as grandes navegações sempre estão ligadas às especiarias, está ligada ao Oriente, está ligada aos metais preciosos, está ligada às descobertas de novos povos, novos continentes, ok? Vamos à questão número 7. A questão número 7 diz o seguinte: o Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494 entre entre as coroas de Portugal e dois países, estabelecia que a Espanha pretendeu resolver aí a disputa por colônias ultramarinas entre esses. O que nós podemos observar nessa questão? Essa questão está falando do Tratado de Tordesilhas, que foi aquele tratado que Portugal e Espanha assinaram aí em 1494, justamente para poder dividir o território, né? Para ver qual território seria de Portugal e qual território seria da Espanha. Dentre a pergunta, o que nós podemos dizer? Essa número 7, se você marcou a alternativa B, você acertou. Por quê? Porque os domínios espanhóis e portugueses seriam aí separados por um meridiano estabelecido a 370 léguas aí a oeste das ilhas de Cabo Verde. É praticamente uma linha imaginária, ok? Onde dividiu aí a parte da Espanha e a parte de Portugal, ok? Vamos então para a alternativa 8. São exemplo de importantes especiarias da época das grandes navegações. Quais as importantes especiarias na época das grandes navegações? Eu expliquei para vocês na nossa última aula, né? Então, se você marcou a alternativa letra D, você acertou.
O exemplo de grandes especiarias, nós temos a pimenta do reino, nós temos a noz moscada, nós temos o cravo da Índia, nós temos a canela, nós temos o gengibre, nós temos o açafrão, nós temos o açúcar e nós temos o sal. Então, a alternativa correta da número 8 é a letra D. Vamos então agora para a questão número 9. Olha só o que a número 9 fala. Para velejar em alto mar, os europeus enfrentaram perigos reais e imaginários. Os imaginários dizia ser a crença de que a terra era achatada como uma pizza e que quem se afastasse muito do litoral cairia num abismo. Na altura da linha do Equador, as águas ferviam, né, incendiando aí os navios. O mar era habitado por monstros terríveis. Os perigos reais eram os ventos desfavoráveis, a ameaça de encalhe, os lugares estranhos, a fome, a doença e a sede no interior dos navios. Essa alternativa é verdadeira ou falsa? E aí, o que você marcou, aluno? Essa alternativa ela é verdadeira. Então, se você marcou a letra A, você acertou, tá bom? Porque durante as grandes navegações, durante a expansão marítima, nós tínhamos aí dois perigos constantes, né? Os navegadores aí do século XV e XVI, durante a expansão marítima, eles enfrentaram no mar perigos reais e perigos imaginários, ok? Reais é que realmente aconteciam, como o vento desfavorável, como a sede no interior dos navios, como a fome. Os imaginários é que eles imaginavam que existiam, mas de fato não existiam, ok? Como eles acreditavam que o mar era habitado por monstros marinhos, né? Então, é dessa forma. Então, a alternativa é verdadeira. E a última questão, a número 10, ela faz a seguinte pergunta. Assinala a alternativa que indica o oceano que tem grande importância histórica, bem como no comércio marítimo e na conexão do Brasil com os demais países americanos e da África. Qual é esse oceano que tem uma grande importância histórica, inclusive para as grandes navegações? Se você marcou a alternativa letra D, você acertou. Oceano Atlântico. Por que Portugal é o pioneiro nas grandes navegações? Porque ele ficava de frente aí para o mar, para o Oceano Atlântico, ok? Lembrando que essa correção facilitará você desenvolver o seu raciocínio e aprender mais sobre o conteúdo. Eu vou ficar por aqui, queridos alunos. Até a próxima aula. Estudem e até mais.